Viva Voz, com Vera Magalhães. E aí, Vera? Salve, Sardenberg, Cássia, ouvintes, espectadores. Boa tarde, Vera. Vera, nós abrimos o programa e depois citamos aqui várias vezes prefeituras pelo país afora, prefeituras e governos endurecendo as medidas de restrição. E com lockdown em algumas cidades, lockdown rigoroso, daqueles de fechar supermercado, fechar padaria, fechar tudo, toque de recolher, etc. E você, no seu artigo de hoje no Globo, você acha que deveria haver um lockdown de 2 semanas no Brasil inteiro. E faz sentido, dada a circunstância, mas você acha que vai? Eu acho que não vai, Sardenberg. Politicamente, eu acho inviável. Eu propus porque é o que os cientistas propugnam. Cientistas de todos os matizes, infectologistas, epidemiologistas, biólogos, médicos, todos aqueles com quem eu tenho conversado e diretores de hospital dizem que só uma medida coordenada nacionalmente, que viesse combinada com medidas de suporte econômico e financeiro a pessoas e empresas, seria capaz de nos tirar dessa curva descontrolada de contágio. A Cássia estava lendo agora no repórter CBN a situação do Brasil, então você vê que quando um estado piora, outro entra em estabilidade, aí o que estava em estabilidade vai lá e piora. A gente não vai sair desse círculo vicioso se não fizer uma contenção séria no Brasil todo, porque as pessoas circulam entre os estados, porque dentro do mesmo estado as pessoas circulam dentro das regiões e isso vai alimentando a curva. Então, teria de haver um suporte maior do que o auxílio emergencial já aprovado e ainda não pago, e que o governo federal desse o comando, e não o contrário, não que ele ficasse boicotando as medidas de distanciamento. Mas eu acho que isso não vai acontecer porque o governo Bolsonaro vai seguir negando a necessidade do distanciamento social. Isso já ficou bem óbvio na troca de ministros da saúde. É verdade, Vera. E me chama a atenção também, quem está há mais tempo adotando isoladamente, né, estado ou município, algum tipo de medida como essa, mais restritiva, já não aguenta mais, fica muito difícil suportar esse tipo de situação. E como você disse, precisa ser um combo aí. Precisa ter ajuda para as pessoas, para as empresas também, não é simplesmente promover fechamento de tudo. Isso que você está falando e propondo, como você disse, Vera, está realmente em consonância com o que dizem os cientistas. Essa semana aqui no Jornal da CBN, a gente ouviu a doutora Natália Pasternak, microbiologista, responsável pelo Instituto Questão de Ciência, ela defendeu exatamente isso, que houvesse um lockdown nacional, tem que ser alguma coisa feita aí no amplo espectro para que a gente tenha resultado, né? Exatamente, Cássia. Na segunda-feira, no Roda Viva, nós levamos 3 especialistas. O Dr. Pedro Halal, que comanda o EpiCovid, que é o maior estudo de Covid-19 do Brasil. A doutora Carla Domingues, que chefiou por 8 anos o Programa Nacional de Imunização. E a doutora Cristiana Toscano, que é a única representante da América do Sul no consórcio de vacinas, na iniciativa da OMS para vacinas. Todos eles foram unânimes em propor isso. Não porque eles gostem, sejam sádicos, queiram que as pessoas morram de fome, não é disso que se trata. É que o que a gente tinha de medida meia boca, a gente já esgotou sem sucesso, justamente porque as pessoas não estão se comprometendo e porque, como o presidente boicota a ideia do isolamento, as pessoas acham que podem furá-lo, acham que ele significa restrição à sua liberdade individual, quando não é. A gente vê países tão díspares politicamente quanto Portugal, Chile, Nova Zelândia, Alemanha. Aí tem país de direita, tem país social-democrata, tem todo tipo de país, mas que quando tiveram um aumento muito, muito menor do que o nosso, no número de casos e de mortes, fecharam radicalmente. Portugal
fechou e vai refechar de novo se agora, com uma abertura muito lenta e gradual que eles estão fazendo, a coisa degringolar de novo. Então, também não é essa coisa, lockdown não adianta. O lockdown adianta no tempo em que ele é adotado, mas ele não livra de que volte a subir a curva depois. O que livra que volte a subir a curva depois é vacina. É a vacina, exatamente. E vacina a gente ainda não tem. Então, a gente vai sim ter de viver de aberturas e fechamentos, e isso não é que os governos que os decretam sejam contra o povo ou sejam contra a economia, é porque não há outra medida de as pessoas não morrerem por falta de hospital e de oxigênio. A gente não pode ser um país que tolere que pessoas morram na fila de UTI e que morram sem ar em casa porque não tem oxigênio. Se a gente condescender com isso, se a gente tolerar isso, a gente transpôs o último portal que nos separa da humanidade para a barbárie. Uhum. E para mostrar como uma liderança nacional faz toda a diferença, nós temos os números dos Estados Unidos. No dia, em janeiro deste ano, há 2 meses atrás, bateram o recorde do número de casos e de mortes, com um número de casos de 300 mil, casos diários de 300 mil, e o número de mortos foi para, num único dia, foi de 400 mil, é isso? É exatamente. Agora nós temos o número de casos nos Estados Unidos. Ontem nós tivemos 58 mil casos e mortos nós tivemos 1.200. Exato, com vacinação em massa, né, Sardenberg? É lógico que a gente sabe as diferenças de poderio econômico, geopolítico que tem entre os Estados Unidos e o Brasil. Porém, isso é o que você falou, é uma liderança que transformou a vacinação em prioridade absoluta do seu governo. Prometeu isso em campanha e cumpriu. Cumpriu com acréscimo em relação àquilo que havia prometido. O presidente não só não comprou quando não podia, como continua não comprando. O Pazuello e o Queiroga, que agora são parceiros, andam juntos, por todo lugar estão juntos, hoje no Rio de Janeiro, e falam em continuidade como se isso fosse aceitável. Eles dizem que vão nos trazer 500 milhões de doses até o fim do ano, num cronograma absolutamente furado. Você olha para o cronograma e você já desmonta. Diz que vão chegar a 8 milhões de doses da vacina indiana até o fim deste mês, sendo que a vacina ainda não tem fase 3, nem no país em que ela está sendo fabricada. Então, estão iludindo, ludibriando os brasileiros. Os governadores, como a Cássia falou, não vão aguentar mais muito tempo sozinhos. No Rio Grande do Sul, onde a coisa ficou muito feia, o governador adotou medidas restritivas há 3 semanas. E ele me disse ontem, Vera, eu não aguento sozinho por mais tempo. Eu vou ter de abrir algumas coisas com protocolo, com responsabilidade, mas vou ter de abrir. Aqui em São Paulo, hoje, o governador apertou um pouco mais o torniquete. Fechou um pouco mais os horários, propôs um escalonamento maior de horários de entrada e saída de quem ainda está trabalhando presencialmente, mas adotou medidas econômicas na outra mão, que são necessárias para setores que vão quebrar, dada a necessidade de parar. Então, esses são os gestores que estão tentando fazer a sua parte. Você vê, por mais que as medidas falhem ou não, que você discorde de uma ou de outra, mas você vê uma coerência, uma lógica nessas medidas e uma lógica que tem consonância com a ciência. Isso é absolutamente diferente do caos do governo federal, que não se resolveu com a troca de ministros, Sardenberg. E para mostrar digamos assim, a falta de visão, né? Uma nossa ouvinte chamou a atenção para um ponto que também havia me chamado a atenção, que é o novo futuro ministro, né? Declarando que estava entusiasmado em assumir o cargo. Uma loucura. Isso mostra a vaidade, né? O entusiasmo só pode vir da vaidade pessoal nesse momento, né, Sardenberg? Porque você pode dizer que a pessoa se motive em salvar vidas. Agora, entusiasmo diante de uma situação em que 2.800 pessoas morrem a um dia, não dá para falar em entusiasmo, né? Vera Magalhães. Obrigado, Vera. Até amanhã. Obrigada, meus queridos. Bom jornal para vocês. Obrigada, Vera.